Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade, tá? Às correções das últimas atividades dessa nossa apostila número 2. Então hoje nós vamos terminar as atividades de História e Geografia, tá? Então eu pedi para vocês prestarem bastante atenção nas respostas, para que vocês possam corrigir a apostila de vocês, deixando elas em dia, tá bom? Então vamos lá? Nós vamos iniciar pela matéria de História, tá? Página 35, essa página aqui, tá? Aqui nós falamos de outros povos imigrantes. Então, tinha no final da página 35 o jogo rápido, tá? Então vamos lá? Número 1. Você conhece alguma influência cultural dos imigrantes no Brasil? Qual? Então aqui seria uma resposta pessoal, né? Cada um de vocês teriam que obter essas informações, né? Para ver se vocês conhecem alguém da família ou algum conhecido, algum amigo, né? Que tem alguma influência cultural dos imigrantes do Brasil, no Brasil, né? E vão responder aqui, tá? Número 2. Marque com X as influências culinárias que foram trazidas ao Brasil por outros povos. Então, a Pro vai falar para vocês quais são aqui os nomes que vocês têm que marcar um X, tá bom? Então, a resposta aqui seria pizza, pão sírio, vatapá, bacalhau, sushi, acarajé, esfirra e macarrão, tá? Essas são as respostas corretas aqui da pergunta número 2, tá? Agora, a próxima página, página 36, tá? Atividades. Então, aqui diz assim, ó, use o que aprendeu. Número 1, relacione as características culturais representadas nas ilustrações a seguir aos povos correspondentes. Então, aqui, pessoal, nós temos a primeira palavra aqui, ó, africanos. Então, africanos, vocês vão ligar aqui, ó, em berimbau, tá? Ó, africanos aqui em berimbau, que é esse instrumento aqui. E lá embaixo, ó, nessa panela aqui, ó, que é uma feijoada, tá bom? Então, africanos, vocês vão ligar em berimbau e em feijoada, aqui no caldeirão aqui embaixo. Segunda palavra, italianos. Italianos, vocês vão ligar a pizza, tá bom? Próxima palavra aqui, ó, portugueses. Os portugueses, vocês vão ligar aqui embaixo, tá, ó? E aqui na igreja, tá? Que é a religião, né? E aqui embaixo a comida típica, tá? Agora, aqui embaixo, nós temos os japoneses. Japoneses, vocês vão ligar aqui, ó, os japoneses no sushi, tá? É a comida japonesa. E o último aqui, ó, são os indígenas. Os indígenas, vocês vão ligar aqui na rede, tá? E desse lado aqui, lá em cima, na mandioca, tá? Ó, então, vamos ligar os indígenas aqui na mandioca e na rede. Então, vamos lá. Agora, aqui embaixo, nós tínhamos duas perguntas. A número 2 e a número 3. As duas são pessoais, tá? Mas a Pro vai ler de novo para recordar vocês. Você sabe qual é a origem da população do lugar onde você vive? Dê exemplos. Número 3. Qual é o seu prato culinário preferido? Você sabe de qual cultura ele se originou? Então, aqui a Pro tá esperando a resposta de vocês, tá bom? Não esqueçam de me enviar. Junto também com essa atividade da página 37, ó, tá? Que vocês tinham que fazer, fazendo um desenho aqui, lembram? Então, a Pro tá esperando para que vocês enviem para mim, tá? Próxima página, pessoal, página 38. Aqui nós temos, ó, para fazer mais. Nesta unidade, você também aprendeu sobre as heranças culturais deixadas pelos indígenas, pelos africanos e pelos europeus no território que hoje é o Brasil. Essas heranças constituem nossa identidade cultural. Faça uma pesquisa na internet com o auxílio de familiares
sobre cada uma das características culturais brasileiras apresentadas abaixo e resolva as atividades. Então, essa pesquisa também vocês teriam que fazer, tá bom? Número 5. A língua falada no Brasil. Letra A. De qual povo herdamos o idioma oficial do Brasil? Então, a resposta aqui é dos portugueses. Letra B. Na internet, faça uma pesquisa sobre palavras de origem africana e indígena que utilizamos na língua portuguesa. A seguir, registre o resultado de sua pesquisa. Então, pessoal, a prova vai dar a resposta aqui, mas se vocês já pesquisaram, também vocês encontraram resposta aí, tá bom? Então, vamos lá? No português falado no Brasil, existem diversas palavras originárias da cultura africana, como bagunça, cafuné, calango e gangorra, e etc. Tem muitas outras também, tá? Vocês podem até ter encontrado aí, se vocês fizeram uma pesquisa que a Pro pediu, algumas palavras diferentes da que eu estou falando aqui, tá? Da cultura indígena, temos abacaxi, arara, carioca, jabuticaba, jacaré e também nomes de várias cidades e de rios, como Curitiba e Rio Iguaçu. Número 6. O consumo da mandioca. Letra A. De qual povo herdamos o costume de plantar e comer mandioca? Então, a resposta aqui é dos indígenas. Letra B. No Brasil, a mandioca é a base de vários alimentos. Faça uma pesquisa para descobrir quais são esses alimentos. Os alimentos derivados da mandioca são a farinha de mandioca, a fécula, a tapioca, o biju, o polvilho, entre outros. Então, a resposta dessa letra B é isso, tá? Os alimentos derivados da mandioca são a farinha de mandioca, a fécula, a tapioca, o biju, o polvilho e entre outros. Tem mais alguns também, tá? Número 7. Por último, releia o conteúdo apresentado nessa unidade sobre as influências africanas na nossa cultura. Escolha uma manifestação cultural como o samba, a capoeira e escreva um pequeno texto sobre ela, citando suas principais características, tá? Aqui é outra resposta pessoal que a Pro está esperando vocês enviarem para mim, tá? Agora, página 39, ó. Nós temos aqui, ó, mais um desafio. Você conhece alguém cuja família tenha vindo de outro país para o Brasil? O que você conhece sobre o país de origem dessa família? Converse com os colegas a respeito e registre as informações a seguir. Então, pessoal, nós temos muitas famílias que vieram de outro país, né? Os antepassados vieram de outros países para cá, para o Brasil. Por isso, nós temos, né, a nossa origem através deles. Então, aqui, ó, a maioria de nós temos origem de famílias de imigrantes ou de pessoas trazidas em algum momento para o Brasil, tá? Mesmo assim, vocês podem pesquisarem na família de vocês, né? Se vocês têm origem dos portugueses ou dos italianos, né? Ou dos africanos, de muitos povos que vieram aqui para o Brasil, tá bom? Então, vocês façam a pesquisa aí, para vocês responderem aqui e conhecerem também um pouquinho dos antepassados de vocês, tá bom? Ó, página 40. Agora nós estamos aqui, ó, última página, tá? Da nossa apostila número 2 de História. Então, vamos lá? Lembrando. Vamos relembrar o que aprendemos nesse bimestre. Eu aprendi sobre a importância de valorizar a história e a cultura dos diversos grupos do lugar onde vivemos. Conhecer os grupos sociais e étnicos do lugar onde vivemos pode nos ajudar a construir nossa própria identidade. O mundo é habitado por diferentes povos com diversas culturas. Os primeiros habitantes do nosso país foram os indígenas, que formaram assim, como outros povos, nossa cultura.
os portugueses começaram a desbravar os oceanos em busca de riquezas, de novos territórios e de rotas que levassem às Índias. As especiarias orientais eram produtos muito valorizados na época da expansão marítima europeia. No início da colonização, os portugueses extraíam o pau-brasil, do qual retiravam um pigmento vermelho para fazer tinta para tecidos, vendida a preços altos na Europa. Depois passaram a investir na produção de açúcar. O comércio de africanos escravizados forneceu mão de obra para a produção de açúcar na colônia, e foi uma atividade que gerou muitos lucros para os portugueses. Antes da chegada dos europeus ao continente, os povos africanos estavam organizados de diferentes maneiras, em pequenas sociedades ou em grandes reinos e impérios. O Egito é um país do continente africano e grande parte de sua população é constituída de negros, tá? Então, aqui nós terminamos a nossa correção de história e agora nós vamos passar para a correção, tá, das últimas atividades de geografia. Então, pessoal, vocês vão abrir agora a apostila de vocês, tá? Na página 40, na matéria de geografia, para nós fazermos as nossas últimas correções aqui, tá? Aqui, ó, nós tínhamos algumas atividades, tá? E nós vamos começar aqui pela número 5. Leia as manchetes e responda as questões a seguir. O governo lança plano para combater trabalho infantil. Mulheres ganham menos que os homens em todos os cargos e áreas, diz pesquisa. Brasil tem desemprego de 11,9% no trimestre até setembro, diz IBGE. Então, aqui, ó, nós temos A. De quais assuntos as manchetes estão tratando? Então, a resposta aqui é o trabalho infantil, a mulher no mercado de trabalho e o desemprego. Letra B. Por que o trabalho infantil deve ser combatido? Resposta. Porque prejudica a saúde das crianças e também porque é direito das crianças se dedicarem aos estudos, brincar e conviver com a família. Letra C. Explique qual o problema no fato de mulheres ganharem menos que os homens na mesma função. Discuta com os colegas e professores. Então, como a prof falou para vocês, vocês deveriam discutir isso com alguém da família aí, né? Falar sobre o assunto. Então, a resposta aqui, pessoal, é que mulheres e homens devem ganhar o mesmo na mesma função, porque o trabalho dos dois são o mesmo, a carga horária de trabalho é o mesmo, então não é justo a mulher ganhar menos que o homem fazendo o mesmo trabalho e trabalhando pelas mesmas horas, né? Se um trabalha por 8 horas, o outro também trabalha. Se um carrega peso, o outro também carrega, né? E o serviço, o trabalho é o mesmo para os dois. Então, não é justo que a mulher ganhe menos que o homem, tá? O certo é que os dois tenham o mesmo salário, na mesma função. Então, aqui, ó, letra D. Quais atividades informais são realizadas por muitas pessoas que estão desempregadas? Então, a resposta é a seguinte: em muitos casos, as pessoas desempregadas buscam atividades informais, como as de vendedor ambulante, catador de materiais recicláveis, cuidador de cães, lavador de carro e etc. Tá? Agora, nós vamos aqui à página 41. Mais um desafio. Contorne as palavras de acordo com as cores da legenda. Então, nós tínhamos aqui, ó, em laranja, em salmão, né, ó, essa primeira cor aqui, ó, meio rosadinho, setor primário. Em verde, setor secundário. E em azul, o setor terciário. Então, vocês tinham que circular e a Pro até pintou aqui para vocês saberem como vai ficar, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos a Pro vai ler, vocês prestem atenção aí, tá bom? Vamos começar pelo setor primário. Então, no setor primário, nós temos a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, ficou aqui, ó, a agricultura, a pecuária e o extrativismo.
Eles são do setor primário, tá? Agora aqui, ó, no setor secundário em verde, nós temos a indústria e a construção civil. Então, ficou aqui, ó, a indústria e a construção civil, tá? Essas são do setor secundário. Agora, no setor terciário, nós temos o banco, o shopping, o restaurante e a farmácia. Eles pertencem ao comércio, né? E à prestação de serviços, tá? Então, nós temos o banco, o restaurante, o banco e o banco são prestadores de serviço, tá? E a farmácia, o restaurante e o shopping são comércio, né? Então, eles são do setor terciário, tá bom, pessoal? Então, ficou dessa forma aqui. Agora aqui vocês já sabem, né, a nossa linha de chegada, como é para preencher, tá? Então, vocês leiam com atenção a matéria, lembrem, recordem, tá? Para ver quais são as dúvidas de vocês e vocês preencherem aqui. Agora, vamos lá para nossa última página aqui, ó. Na página 42, tá? Essa, pessoal, é a matéria de geografia, não esqueçam, tá? A Pro passou história e agora eu tô passando a matéria de geografia para vocês. Então, aqui, ó, nós temos nessa página aqui, ó, 42, lembrando, tá? Ó, esta página aqui. Então, a Pro vai ler para vocês. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre. Eu estudei que os lugares podem ser representados por desenhos, pinturas em telas e por meio de plantas. Verifiquei que planta é uma representação cartográfica de um lugar visto do alto, de cima para baixo, ou seja, a partir de uma visão vertical. Os bairros são formados por ruas e um conjunto de quadras, também conhecidas como quarteirões. Nas representações cartográficas, os símbolos representam os elementos da realidade. Estudei que maquete é um tipo de representação em que as características de um lugar são registradas em 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Verifiquei que os croquis são desenhos simples produzidos à mão livre. Eu aprendi que em nosso dia a dia observamos diversos trabalhadores que executam diferentes atividades econômicas por meio de seu trabalho. Abaixo, escreva quais são os setores econômicos e dê exemplos de atividades de cada setor. Então, aqui, ó, vocês tinham 2 quadrinhos, setores da economia e atividades econômicas, tá? Ó, seriam esses aqui embaixo. Então, a Pro vai começar a ler o primeiro aqui, ó, na sequência, tá? Então, vamos lá? Ó, setor da economia, setor primário. Atividades econômicas, agricultura, pecuária e extrativismo, tá? Esse primeiro aqui que é a Pro leu. Então, setor primário e depois aqui, ó, as atividades econômicas. Agora, o de baixo é setor da economia secundário, tá? É a resposta aqui, secundário, e atividades econômicas são indústria e construção civil. Embaixo, no terceiro aqui, ó, esse aqui, ó, setor terciário, tá? E as atividades econômicas aqui dele é serviços e comércio. Então, a Pro vai ler na sequência de novo para vocês, ó. Setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo. Secundário, indústria e construção civil. E terciário, serviços e comércio, tá? Esses aqui. Então, aqui, pessoal, nós terminamos também, tá? Nossa correção na apostila de geografia e terminamos, assim, a correção de todas as atividades. Então, nós estamos encerrando aqui a apostila número 2 e na próxima aula nós vamos iniciar a nossa apostila número 3 em nosso terceiro bimestre, tá bom? Espero que todos estejam bem. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.